Temos mais uma pergunta aqui, dessa vez de São José do Rio Preto, o Vanderlei dos Santos, que mandou. Ele quer saber quais são as principais medidas que um consultor de fora deve tomar para recuperar uma academia que não está bem de saúde. E aí, como é que a gente faz? Saúde, vamos lá com o professor Marco. Olha, Vanderlei, primeira coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que abordar, e já que o Fábio tocou no assunto aí, brincando da questão da saúde, é lembrar que quando a gente vai ao médico, por algum motivo de saúde, a primeira coisa que esse médico faz é uma análise diagnóstica. Então, o primeiro ponto, como o médico faz, sem dúvida nenhuma, é realizar essa análise diagnóstica. Essa análise diagnóstica, ela tem que contemplar, então, todas as áreas e todas as atividades, setores de dentro de uma academia. Vamos dizer que a gente tem que pensar, do ponto de vista de toda a estrutura de equipamentos e instalações, de todos os procedimentos operacionais da academia e todas as pessoas que realizam esses procedimentos operacionais nos equipamentos e instalações da academia. Então, o primeiro ponto, Vanderlei, é realizar essa análise diagnóstica. Lembrando que, quando a gente entra para uma academia e a gente está investigando processos, pessoas e equipamentos, seguramente um consultor tem que estar atento às questões de ordem financeira. A questão de ordem financeira, ela vai permear todos os pontos de uma academia. Então, que não deixa de ser um processo dentro da academia. E aí, na questão do levantamento financeiro, o que a gente precisa saber é se a academia tem um fluxo de caixa adequado, talvez mais importante do que o lucro, se a academia oferece lucratividade, se a academia oferece rentabilidade, se a academia possui controles efetivos, se a academia está crescendo ou se não está. Então, preciso também verificar a saúde financeira dessa academia. Ao mesmo passo que eu faço isso, eu tenho que cuidar de todos os outros processos. Então, eu entendo que o primeiro ponto é a criação de um diagnóstico. Então, eu preciso entender o problema que eu tenho, eu preciso observar o problema, depois de observar, eu preciso fazer uma análise minuciosa desse problema. E depois que eu identifiquei esses problemas, o diagnóstico, identifiquei o problema, observei o problema e analisei o problema, eu passo então para a programação de uma ação, um plano de ação. Quem é que vai fazer o quê, como, onde, porquê, para poder modificar esses resultados. Vou efetivamente para essa ação e depois da ação, Vanderlei, durante o processo de ação, nós precisamos checar, verificar se aquilo que a gente programou está sendo atingido. Se está sendo atingido, significa, Vanderlei, que o consultor está no caminho certo. Se não está sendo atingido, ele tem que voltar todo o processo e identificar novamente o quê? Identificar novamente o problema, identificar qual foi o que o Fábio tocou, que o plano de ação que ele criou. Preciso ver se as análises estão corretas e iniciar um outro processo. Então, o processo de consultoria é um processo muito gratificante. Essa pergunta do Vanderlei, eu me recordo bem, no ano passado, no evento do Instituto Forte, foi uma das principais, porque no evento que a gente tem em julho, que a gente vai ter esse ano novamente, foi uma pergunta muito importante, porque com o crescimento do mercado, começaram a surgir uma série de pessoas interessadas na área de consultoria, que é uma área realmente muito promissora, para quem realmente é consultor. Depois o Fábio pode falar um pouco sobre isso para a gente. Mas o que importa é que essa pergunta surgiu ano passado em vários momentos lá para a gente. E o que você vai ter que fazer é realizar esse diagnóstico, planejar essa ação, realizar a ação e, se acertar, se padroniza esse processo. Se não acertar, é mais ou menos como a gente faz em alguns processos lá da educação física. É ensaio e erro. O Fábio e eu atuamos aí, além de trabalhar como professores, nós atuamos como consultores e não é 100% das vezes que a gente acerta. Várias vezes a gente erra também, então, como médico também erra várias vezes. Então, por onde começar, Vanderlei? Por um bom diagnóstico, uma boa identificação de problema, uma boa observação do problema, uma boa análise, um bom plano de ação, pessoas competentes para poder modificar o processo e gerar resultado, que é o que todo mundo, todo proprietário e gestor espera de uma academia.
Olha só, a gente tem mais uma pergunta aqui, o Irapuã, Ruas, de novo. Mais uma pergunta, Irapuã é do Lá. Sul, né? Ele está perguntando, ele está falando de segmento. Ele está dizendo aqui que cada vez mais a entrada de homossexuais nas academias é observada, né? E ele pergunta se pode ser criado este segmento específico nas academias, se é válido isso para retenção. Bom, olha, esse é uma questão, primeiro, costumo dizer para todas as pessoas que é sim um segmento que precisa ser respeitado e olhado com carinho. Tem um lado importante que precisa ser respeitado e olhado com carinho, e comercialmente falando, e ao mesmo tempo, eu faria duas análises aí. A primeira comercial, eu acho que sim é um segmento, mas ao mesmo tempo, eu acho que o mais importante do que tudo isso é a gente entender que aluno é aluno. Aluno não tem sexo, eu costumo dizer isso para os professores, a gente em treinamento fala isso. O aluno é um cliente que ele precisa de atenção, ele procura a academia porque ele quer mudar o comportamento dele. Então acho que pode até ser encarado isso como um segmento, sim, mas a experiência vai mostrar para a gente lá na frente. Eu acho que ao longo da história que esse mercado tem, que é muito pequena, que a gente ainda tem que gerar o quê? Inclusão social. Eu acho que o que a gente precisa é promover como as escolas fazem, né? Hoje o grande desafio das escolas não é separar, é muito pelo contrário, é juntar, né? As escolas mais antenadas, as escolas mais evoluídas no mundo inteiro, o que elas estão fazendo? Elas estão trazendo para dentro todas as pessoas com todas as suas diferenças. O grande desafio do ser humano é o quê? É conviver com as diferenças. Eu acho que esse é o aprendizado. Então acho que as academias precisam também lidar com isso. Como existem segmentos de academias femininas, por exemplo, e é um sucesso, são na verdade, esse segmento é um sucesso, ou as várias marcas que estão no mercado vêm aí crescendo, fazendo um sucesso, acho bacana. Pode ser que exista um segmento bom para esse mercado, mas acho que a gente tem que pontuar as duas coisas. De um lado, a gente tem que saber conviver e trabalhar bem com todo mundo. Eu acho que isso é muito importante. Programas que sejam cada vez mais, que facilitem a relação entre as pessoas, que esse é o grande lance da academia. O grande lance da academia está em favorecer o sócio-afetivo, né? E do outro lado, respeitando os segmentos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Será que há 20 anos atrás uma academia feminina funcionaria no Brasil? Existiu uma academia há mais de 20 anos atrás só para mulheres, por exemplo, aqui em São Paulo. Né? Quem comandava essa academia na época era a La Sherman, uma pessoa fantástica que teve uma visão fora de série lá atrás. E funcionou. Mas será que uma rede, como tem hoje as grandes redes, funcionaria naquela época? Talvez não. Talvez hoje a gente esteja preparado, talvez não. Hoje o mercado está preparado para ter essas grandes redes femininas. Será que a gente está preparado, fazendo uma analogia, para ter uma rede de academia? Não, talvez não. Mas talvez uma ou outra funcione. Então, isso é um mercado, é uma questão que a gente precisa estar atento a todo esse processo, né? E entender das duas maneiras. De um lado, a inclusão, que eu acho que é fundamental, isso significa maturidade do mercado, né? Que já existe hoje, que precisa cada vez mais evoluir, respeitando o ser humano, e isso é fundamental. E do outro lado, entendendo isso comercialmente.